Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai ser sobre conceituação de equação polinomial do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a c. Você tem dúvidas quanto a isso? Não entendeu nada? Então preste atenção na aula que você vai conseguir aprender. O que você lembra sobre equações? Vamos ver alguns exemplos. Observe a primeira equação aí, 2x menos 15 é igual a 9 mais 3x. A outra equação, x ao quadrado mais 2y menos 4x igual a 5. Temos aí mais um exemplo, x ao quadrado mais 3x menos 12 igual a 9. Perceba que em todas as equações apresentadas, nós temos necessariamente letras, números, operações matemáticas entre letras e números e uma igualdade que não pode faltar. Então lembre-se, expressões algébricas que possuem uma igualdade são chamadas de equações. Muito bem. Então, para resolver uma equação, em nosso contexto, significa aí que nós vamos ter que encontrar os valores numéricos das incógnitas que satisfazem essa equação. Por exemplo, observe a equação apresentada aí, 2x ao quadrado menos 3x mais 3 igual a 5. Veja que, substituindo x por 2, a igualdade se torna verdadeira. Vamos lá, então, fazer essa operação de substituição. No lugar de x, colocamos o número 2. Então, temos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 3 igual a 5. Resolvendo a potência, de 2 elevado ao quadrado, temos 2 vezes 4, menos 6, mais 3 igual a 5. Resolvendo a multiplicação agora, 2 vezes 4 é igual a 8, menos 6, mais 3 igual a 5. 8 menos 6 é igual a 2. E sabemos que 2 mais 3 é igual a 5. Portanto, essa igualdade se tornou verdadeira, já que 5 é igual a 5. Portanto, já que o número 2 satisfaz a nossa equação, ele vai receber o nome de raiz da equação, porque ele valida essa igualdade. Então, observe a seguinte situação. Qual é o número real cuja diferença entre o dobro do seu quadrado e 72 é igual a 0? Chamamos esse número que nós não conhecemos de x. Então, quando fazemos essa operação chamando esse número desconhecido de x, nós temos o que é o dobro de um quadrado? O dobro do quadrado desse número vai ser 2 vezes esse número elevado ao quadrado, ou seja, a potênciazinha aí de número 2. Então, temos 2x ao quadrado. Então, o que é a diferença do dobro do quadrado e 72? Lembrando que diferença traz aí para a gente a ideia de subtração. Então, diferença entre o dobro do seu quadrado e 72 vai ser 2x ao quadrado menos 72. Portanto, a equação que traduz esse nosso enunciado vai ser a equação 2x ao quadrado menos 72 igual a 0. Mas atenção! Observe que a equação anteriormente encontrada é um exemplo de equação do segundo grau. Note que a nossa incógnita aí, que é representada pela letrinha x, ela está elevada ao quadrado. E nessa equação não há nenhuma outra potência de x com expoente maior que 2. Mas o que de fato caracteriza uma equação do segundo grau? Vamos pensar um pouquinho? Então, vamos lá. O que é uma equação polinomial do segundo grau? Vamos definir agora. Uma equação, ela é dita do segundo grau quando pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, em que a, b e c são números reais, que a gente chama de coeficientes, com a diferente de 0. Então, esse a, esse coeficiente a, ele sempre precisa ser um número diferente de 0. Então, dessa forma, os coeficientes b e c, eles podem assumir o valor igual a 0, tornando a equação do segundo grau, nesse caso, incompleta. Então, quando nós tivermos os coeficientes aí, que são os numerozinhos, b e c iguais a 0, a nossa equação vai ser chamada de equação de segundo grau incompleta, mas ela não deixa de ser uma equação de segundo grau.
mais um ponto de atenção aí pra gente. O valor do coeficiente A, gente, nunca é igual a zero, porque se isso ocorrer, a equação deixa de ser uma equação de segundo grau e se torna uma equação de primeiro grau. Então, agora, nós podemos compreender o que realmente é uma equação de segundo grau, certo? Ela é toda equação de uma única incógnita, a qual sempre se encontra elevada ou a 1 ou a 2. O termo C é chamado de coeficiente independente da equação. Note também que uma equação de segundo grau sempre pode ser escrita na forma de um polinômio. Por esse motivo também a chamamos de equação polinomial do segundo grau. Falando ainda da equação polinomial do segundo grau, vamos considerar a equação x² menos 1 igual a zero. Nós temos aí que o número 1 e o número menos 1, eles podem ser vistos como raízes dessa equação. Por isso, nós dissemos aí que o número 1 pode ser chamado de x', né, que é um valor que admite aí para x, e o menos 1 chamado aí de x duas linhas, né, que seria uma outra raiz, uma outra solução dessa equação. Já que substituindo esses valores aí na nossa expressão, nós temos uma igualdade verdadeira. Então, observe essa substituição. A equação é x² menos 1 igual a zero. Substituindo o número 1, nós temos 1² menos 1. Observe que 1² é 1 e 1 menos 1 é igual a zero. Então, quer dizer que o número 1, ele torna, sim, essa sentença verdadeira, essa igualdade verdadeira, e por isso ele é considerado uma solução dessa equação. Testaremos agora o número menos 1. Substituindo a letrinha x, aí a incógnita x, pelo número menos 1, nós temos menos 1² menos 1. Observe que menos 1² é igual a 1, e 1 menos 1 é igual a zero. Então, está verificado aí que o menos 1 também torna essa sentença verdadeira, essa igualdade verdadeira, e, portanto, ele é também uma raiz ou solução dessa equação. Então, para encontrar a solução de uma equação, é preciso analisar se a equação é completa ou incompleta, né? E selecionar qual é o método que vai ser utilizado para a gente resolver essa equação. Porque observe que nesse caso aí foi muito fácil. A gente já tinha as soluções, já tinha as raízes e nós apenas, né, mostramos que elas eram raízes realmente, eram soluções dessa equação. E se a gente não conhecer essas raízes, o que acontece, né? A gente precisa de algum método para encontrar a solução dessa equação, para a gente não ficar só tentando números aleatórios. Então, a equação de segundo grau, ela pode ser classificada de duas formas, né? Como completa, como nós já falamos anteriormente, quando todos os coeficientes são diferentes de zero, ou seja, A é diferente de zero, B é diferente de zero e C também é diferente de zero. Ou incompleta, né? Quando o valor dos coeficientes B ou C são iguais a zero, né? Isto é, B igual a zero ou C igual a zero. Pode acontecer dos dois serem iguais a zero também, professora? Também pode, né? Desde que o A não seja igual a zero, tá, gente? Então, vamos agora trabalhar com a equação polinomial do segundo grau do tipo ax² igual a c. Então, considere as equações polinomiais do segundo grau a seguir. Temos aí 2x² igual a 32, 3x² igual a 75, x² igual a 49, 5x² igual a 20. Então, o que será que elas têm em comum, hein? Observe que todas elas apresentam coeficiente b igual a zero, né? O b não aparece, que o b é aquele númerozinho que aparece na frente do x. Né? Observe que a incógnita x elevado a 1, né? Com expoente 1, ela não aparece. Então, quer dizer que o b é igual a zero. Então, todas essas se comportam da forma ax² igual a c. Observe aí que o a é quem aparece na frente do x², né? Na nossa primeira equação lá apresentada, ele é o número 2. E o c é o termo independente, né? Que aparece sem letrinha, só o número. Então, nesse caso aí da primeira equação apresentada, o nosso c vai ser o 32. Então, percebam ainda que são equações consideradas incompletas, né? Já que todas elas apresentam b igual a zero. Então, na nossa próxima aula, nós vamos aprender um método aí para encontrar a solução desse tipo de equação. Não perca! Então, para finalizar,
a gente vai retomar aí o que a gente aprendeu na aula de hoje, né? Na aula de hoje nós relembramos o que é uma equação e como se comporta uma equação polinomial do segundo grau. Nós vimos ainda que esse tipo de equação ela pode ser classificada em completa ou incompleta. Então nós conhecemos ainda também um tipo especial de equação polinomial do segundo grau incompleta, né, que são as do tipo ax² igual a c. Então, para aprender um método de resolução desse tipo de equação, não deixe de assistir nossa próxima aula. Para mais informações a respeito dessa aula, se você quiser assistir essa aula de novo, ou ter mais informações a respeito das outras aulas, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque e também fique com a gente nas nossas próximas aulas. Não deixe de assistir esse canal e até mais!